Esse vídeo não é recomendado para pessoas com mente pequena ou com dificuldades em abrir a mente e se desconstruir ou até mesmo não esteja disposto a abrir a mente. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Para você que está chegando agora, prazer, eu sou a Fernanda Facina. E como eu já falei, né, já teve aquela parte narrativa de que esse vídeo é proibido, não é proibido para menores de 18 anos, porém, entretanto, é um vídeo um tanto quanto proibido para pessoas de mente pequena, pessoas que não estão se permitindo abrir a mente. Esse vídeo é totalmente direcionado para as pessoas que concordam com este tema, para as pessoas que estão em busca de desconstrução. É isso, tá? Sem mais delongas, né? Porque pode ser que fique um vídeo extenso, pode ser que fique um vídeo extenso. Mas é um assunto que se faz necessário falar. Porque é um assunto tabu. Quando se trata de assunto tabu, eu gosto de fazer esse tipo de assunto, que é assunto tabu, né? Porque esses tipos de vídeos só servem para realmente para as pessoas que estão em busca de desconstrução. Bom, como está no próprio título, por que então que pelos é um assunto tão tabu em pleno 2020? Porque pelos no corpo feminino é tabu, é sinônimo de nojo, é sinônimo de desleixo, porque que num corpo masculino é tudo bem, é tudo ok ter um corpo masculino ter pelos. E no corpo feminino, quando se tem pelos, é sinônimo de anti-higiênico e tudo mais, tá? Bom, para começar, quero vir aqui falar, né, o que é pelo, né? Pelo substantivo masculino. Porém, entretanto, não é só porque é um substantivo masculino que deve ser encontrado, né, deve ser permitido que permaneça num corpo masculino, né? É bem comum, né, que mulheres se permita ficar com os pelinhos no corpo, tá? É tudo certo uma mulher preferir manter os pelos do corpo, tá bom? É tudo bem. O pelo é um filamento ceratinoso que cresce em praticamente toda a superfície do corpo, segundo a definição do dicionário Aurélio. Todo mundo tem, inclusive, né? Todo ser humano já nasce com pelos, né? Porque sobrancelha é pelo, é um tipo de pelo, cílios é um tipo de pelo. O que eu tenho para dizer para as pessoas que têm um certo repúdio, um certo nojo que encara que um pelo num corpo feminino é nojento? Enfim, o que eu gostaria de falar? Já que você tem um monte de pelo, eu acredito que essas pessoas deveriam, além de tomar conta dos seus próprios corpos, né, dos seus próprios pelos, por que você tem um monte de pelo assim? Por que você também não fica totalmente sem sobrancelha nenhuma, sem cílios, sem pelos no nariz, né? Porque, né, esses pelos, não sei se vocês sabem, mas os pelos do nariz, eles funcionam como uma espécie de filtro, né, que impedem as impurezas entrar, né, e não só as impurezas, mas as bactérias que ficam e as sujeiras, né, que ficam nas superfícies do ar, entram nas vias aéreas. Por que você é tão antipelacina se você permanece com a sua sobrancelha intacta? Enfim, a hipocrisia, não é mesmo? E agora eu vou falar algumas frases que ainda a gente tem que ouvir, né? Que ainda é muito utilizada nos tempos atuais, né? Que normalmente é ouvido por quem é feminista. Porque mulheres que não se permitiram ainda se conectar com o feminismo, talvez não dê tanta importância, né? Tem mulheres que eu não digo. Tem mulheres que infelizmente ainda possuem o pensamento machista. E não vou dizer que é tudo bem, porque não é tudo bem, mas é compreensível, né? Porque foi ensinado que mulher tem que se depilar, que homem é tudo bem
permanecer com pelos, mas não é nada, eu não consigo compreender com tamanha informação que as pessoas não se interessem cada vez mais, não se interessem em desconstruir, uma coisa que não entra muito bem na minha cabeça, mas eu acredito que aos poucos as pessoas vão cada vez se desconstruir. Assim, espero que as pessoas se desconstruam cada vez mais. Por que esse é um assunto ainda muito tabu, né? Por que tudo bem um homem permanecer com os pelos do corpo? E por que pra mulher, quando ela resolve permanecer com os pelos dela, que não seja a sobrancelha, que não seja os cílios, que seja os pelos do nariz, né? Que até então os pelos do nariz só é lembrado que existe quando a gente nota que aquele pelinho tá saindo do nariz, né? As pessoas que não tomam conta dos seus próprios corpos, né? Mas enfim, acho que de qualquer forma acaba chamando a atenção, mas cabe a nós tomarmos conta dos nossos próprios pelos, dos nossos próprios corpos, porque, deixa eu contar um segredinho, cada um faz com seu próprio corpo, com seu próprio pelo, o que bem entende. Já deveria ser assim? Já deveria ser assim, mas já que não é assim, então vamos cada vez mais nos desconstruir. Como foi falado no início do vídeo, né? Esse vídeo é impróprio para as pessoas que não estão se permitindo se desconstruir nesse exato momento. Mas a partir do momento em que você se permite se desconstruir, esse vídeo é muito bem-vindo para você assistir. Não era bem muito bem-vindo que eu gostaria de falar, mas deu para entender, certo? Bom, algumas das frases eu vou falar e vou explicar por cima, né? Uma das frases que normalmente as feministas ouvem, né, é: toda feminista possui pelos. Sim, toda feminista possui pelos. Como eu falei anteriormente no início do vídeo, todo ser humano possui pelos. Independente se é uma mulher que é feminista, independente se é um homem que é pró-feminista, ou se é até mesmo aquele homem escroto, nojento, machista, todo ser humano possui pelos, né? Até mesmo as pessoas que ainda não se permitiram abrir a mente, se desconstruir, tá certo? Outra frase que é muito comum de ouvir: ah, mas então por que algumas feministas ostentam suas axilas peludas por aí? É basicamente pela frase meu corpo, minhas regras. Porque a partir do momento que a gente entende que o feminismo é igualdade, que a gente entende que cada ser humano faz com o seu corpo o que bem entende, né? Que é meu corpo, o que significa de fato meu corpo, minhas regras. Tem feministas que entendem, que se permitem permanecer com seus pelos, né? Tem feministas que encaram isso como normal, como uma normalidade, né? É como eu perguntei lá no início do vídeo: por que é normal, é tudo ok um homem permanecer com pelos e uma mulher não é? Não é normal permanecer com pelos, né? Porque que ainda tem esse tabu de mulheres querer permanecer com seus devidos pelos, né? Porque que ainda incomodam tanta gente quando uma mulher fala que opta por não se depilar em lugares convencionais, já que é tudo pelo, não é mesmo? Bom, uma outra frase que é bastante comum as pessoas falarem é: ter muito pelo é anti-higiênico. Como eu falei lá no início do vídeo, né? Você já se perguntou por que você tem pelos no nariz, né? Porque eles funcionam como uma espécie de filtro que impedem as impurezas, que impedem as sujeiras e as bactérias que estão no ar entram nas suas vias aéreas. Porque se pelo não fosse importante, não existiria sobrancelha, não existiria cílios, não existiria pelos até mesmo no nariz. Porque saiba você que a sobrancelha
né? Nós temos a sobrancelha para que o nosso suor impeça de escorrer diretamente no nosso olho. E os cílios é basicamente a mesma importância que os pelos do nariz, né? Impedem que a sujeira entre nos nossos olhos, tá? A nossa sobrancelha impede que o suor escorra diretamente nos olhos. Porque, mas o suor e a lágrima não é a mesma coisa? Não, por incrível que pareça. Ambos são líquidos, mas eu vou deixar aqui a diferença entre o suor e entre a lágrima, tá certo? Que, tem gente que acha que é anti-higiênico. Para muitas pessoas, o pelo é anti-higiênico porque foi ensinado dessa forma. Foi passado porque quando convencionalmente fomos ensinados a entender que pessoas peludas são porcas, são sujas e são fedidas. Mas mal sabem essas pessoas que os pelos não são anti-higiênicos. Elas têm a função de proteger, né? Proteger o corpo, porque cada pelo em seu devido lugar tem a sua função. Você sabia que o pelo na região íntima é para proteger que entre impureza na sua região íntima? É para proteger, nada mais é que para proteger, seja a área dos olhos, seja para proteger a região íntima. Não tô aqui defendendo, não estou falando que é para você. Não sou anti depilação, mas também não sou anti permanecer com pelos. Eu sou a favor das pessoas fazerem o que bem entenderem com os seus corpos, com os seus pelinhos. E bom, né? Porque para finalizar, homem que decide é tudo bem um homem permanecer com seus pelos, assim como é tudo bem uma mulher permanecer com seus pelinhos, tá certo? E homem não é menos homem por optar por se depilar, tá certo? É apenas por uma questão, por opção, por uma questão de estética. E eu pesquisei que, apesar de. E eu pesquisei que, apesar dos pelos na região íntima estarem ali com a função de proteger a região íntima, de ser normal, de ser biologicamente normal, ter os pelos nas regiões íntimas, né? É tudo bem retirá-los, tá? Já tô ficando rouca, já tô perdendo a voz. Que não tem problema você retirar, né? Tem problema? Não. Basicamente é essa a resposta que uma, uma especialista deu, né, na pesquisa que eu fiz. Basicamente se resume que não tem problema em você retirar. E também não tem problema se você opta por não tirar, tá certo? Que cada um abra-se a sua mente, que cada um se desconstrua, que cada um cuide do seu corpinho, dos seus pelinhos. Vamos deixar que cada um resolva se retira ou se deixa os seus pelinhos. E até o próximo vídeo. Tchau!